Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Nem a gravidade da crise política demoveu os principais líderes da importância da aprovação da controvertida reforma da Previdência. O deputado Beto Mansur, vice-líder do governo, um dos principais articuladores da aprovação da reforma, é quem faz a ponte entre a Câmara e o governo, esclarecendo cada ponto do projeto. Inclusive foi produzida uma cartilha que explica em detalhes as mudanças propostas, com as alterações que a proposta original sofreu na comissão especial que examina o projeto. O deputado Beto Mansur é quem está monitorando os votos a favor e contra a reforma. Está aqui com a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, neste momento a reforma passa? Nesse momento, não. Primeiro, cumprimentar você, a todos Obrigado. Os nossos telespectadores da TV Câmara e dizer para vocês que essa reforma é extremamente necessária. É lógico que as corporações do Brasil sempre lutam contra ela, porque tem privilégios. Mas a maioria da população que se aposenta com 65 anos já e ganha um salário mínimo, ela entende que nós precisamos fazer essa reforma exatamente para que a gente possa dar sustentabilidade para a Previdência Social no Brasil, porque senão vai acontecer o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. O aposentado, a pensionista, vai na boca do caixa, não tem dinheiro para receber porque o Rio está quebrado. Então, isso pode acontecer com todo o Brasil num futuro próximo, não está longe não. 6, 7 anos você começa a ter problemas graves na Previdência Social no Brasil. Então, em função disso é que a gente precisa fazer essa reforma. Não é nenhum bicho-papão, não vai mexer com a maioria da sociedade brasileira, mas vai acabar com determinados privilégios de gente que ganha muito, em detrimento de muita gente que ganha pouco. Pode ser até que não seja um bicho-papão, como o senhor diz, mas está sendo vendida como se fosse. Está sendo vendida como se fosse. Nós editamos até uma cartilha. E nessa cartilha vem muito resumido o que a comissão definiu. O governo mandou uma proposta, que era uma proposta mais dura, passou dentro da comissão aqui, que discutiu a Previdência Social dentro da Câmara dos Deputados. Nós mexemos em alguns setores, etc. Diminuímos, por exemplo, idade mínima para a área rural, para professores, para policiais e tal. E, de alguma maneira, eu acho que o texto ficou bom. O que a gente precisa é dos 308 votos favoráveis a essa reforma, porque precisa ter uma bancada e um número de parlamentares. Para você poder mudar a Constituição, você precisa de 308 votos na Câmara, em 2 votações, e também no Senado você precisa de uma maioria para poder ver aprovada a reforma constitucional neste setor de atividade, que é a questão que envolve a Previdência Social. Deputado, o senhor, como eu disse, o senhor vem monitorando esses votos desde o início. Em algum momento chegou-se a formar uma maioria favorável à reforma? Ou esse trabalho ali, quando aconteceu a divulgação daqueles áudios de Joesley Batista, etc., balançou a casa e aí as coisas se complicaram? Foi ali que se complicaram? Ali complicou, porque a gente estava num crescendo de número de votos favoráveis na Câmara. Eu posso te dar esse número, a gente tinha por volta de 255 parlamentares que já estavam favoráveis ao projeto que saiu da comissão. Nós tínhamos por volta de 100 parlamentares indecisos ainda, e lógico você tinha
o restante dos 513 na oposição, ou mesmo que alguns parlamentares que apoiam o governo, mas são contra a reforma e a gente tem que respeitar. Mas, em função das gravações, etc., você acabou tendo um tumulto dentro do país. E você hoje, você ainda começa a ter um clima favorável à reforma, porque os parlamentares entendem que você tem uma crise política, essa crise política, diria para você, que ela vai se alongar, quer dizer, dentro das instituições, dentro do judiciário, em que as pessoas que estão sendo acusadas irão se defender, mas isso é uma coisa que, na minha opinião, demora. O que nós precisamos nesse momento, eu que estou aqui já há quase que 30 anos de vida pública e dentro do Congresso desde 91, nós precisamos respeitar a Constituição, que, na minha opinião, é fundamental, num momento de crise como esse, mas fazer com que a gente aprove as reformas que são necessárias. E por que eu te digo isso? Porque o chefe de família ou a chefe de família que está em casa, muitas vezes nos assistindo, desempregado, porque você tem em torno de 14 milhões de desempregados no Brasil. Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, se a gente não aprovar a reforma trabalhista e tantas outras coisas que são necessárias para o Brasil, a gente não consegue gerar emprego. Eu acho que o ponto fundamental para que a gente possa atender a sociedade é fazendo as reformas, gerando emprego, e a questão política vai se resolvendo dentro do respeito à Constituição. Dá para separar? Nós precisamos separar, porque senão o país não anda. E a gente tem consciência plena disso. Lógico que você tem um denuncismo hoje muito grande no Brasil. Você, por outro lado, tem muita corrupção também que precisa, não diria para você acabar, porque no mundo inteiro a corrupção é impossível de acabar. Mas você tem que diminuir, ter padrões internacionais, vamos dizer, de corrupção, que a gente espera que seja o mínimo do mínimo. Mas eu digo a você que essas discussões jurídicas, elas se alongam. E o chefe de família, dona de casa que está desempregado, eles não podem esperar. Por isso que a gente tem que aprovar aquilo que é necessário. Deputado, em sã consciência, acho que ninguém, mesmo quem é contra a atual reforma, pode dizer que é contra uma reforma da Previdência. Porque há muito tempo se diz assim, a Previdência precisa mudar, senão ela quebra. Mas aí o discurso que antecedeu a reforma foi o de que não há necessidade nenhuma de reforma, coisa nenhuma, a Previdência é rica, esses números foram fabricados para aprovar uma reforma. E aí as pessoas dizem assim, mas espera aí, é só por maldade que estão fazendo então essa reforma da Previdência? Na sua opinião, o que é que precisa acontecer do ponto de vista da comunicação, da informação para a população, a fim de que ela conheça minimamente, essa cartilha, por exemplo, é uma dessas contribuições, o conteúdo da reforma que está em análise no Congresso? Eu resumo para você, em poucas palavras, nós estamos envelhecendo. Nós tínhamos um país, Brasil, muito jovem, e você tinha um determinado número de pessoas que não estavam no mercado de trabalho, entraram no mercado de trabalho e começaram a contribuir. Só que essas pessoas, elas acabaram envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Então, o sistema da Previdência ele é contributivo. Eu estou contribuindo hoje para atender quem está aposentado. E alguém lá atrás, que está jovem hoje e é criança, vai contribuir para que eu me aposente. O detalhe é que se você não aumentar a idade mínima, tem muita gente no Brasil hoje se aposentando com 45 anos, 50 anos, e a nossa expectativa de vida cresceu demais. A gente vai viver, as mulheres vão viver mais do que os homens, e isso, graças a Deus, é uma coisa normal, mas você tem aí uma expectativa de vida para mais de 80 anos. Então, as pessoas vão viver muito aposentadas se nós não mexermos na idade. Então,
tem algumas questões que eu acho que são fundamentais. É o tempo de contribuição, que ele é necessário, e a idade mínima. A idade mínima para se aposentar. Eu diria para você que em qualquer lugar do mundo desenvolvido, os países que têm mais longevidade, eles estão aumentando a idade mínima da aposentadoria. Suécia, principalmente os países nórdicos, etc., que são países menores, muito ricos, e estão aumentando essa idade mínima. Mas você também, por exemplo, tem o México, que está aqui perto da gente, a idade mínima gira em torno de 70 e poucos anos. Nós estamos colocando 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, nesse novo projeto. E, inclusive, quem trabalha na área rural, debaixo de sol, debaixo de chuva, tem uma idade mínima para se aposentar menor. Mas eu diria para você, resumidamente, que é a idade mínima, o fundamental e tempo de contribuição. Deputado Beto Mansur, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser ter acesso a essa cartilha faz o quê? Liga para onde? Tem muita gente hoje que está trabalhando com internet, etc. Isso está no site da Receita Federal e você pode pegar a cartilha através da internet. Por meio magnético você tem a cartilha toda. Então, é muito fácil de você conseguir. Lógico, se alguém quiser se comunicar com a Câmara, pode nos procurar para a gente poder enviar a cartilha no papel. No papel. Mas é muito fácil de entrar na internet e ter acesso ao meio magnético de toda a cartilha. Deputado Beto Mansur, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser assistir essa edição do Palavra Aberta novamente ou qualquer outra edição do nosso programa, é só entrar no nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Eu sou Paulo José Cunha, um abraço e até a próxima.